Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós estudaremos o terceiro capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que trata da falsa devoção e da verdadeira devoção. Como escolher a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. São Luís Maria Grignon de Montfort, como bom pedagogo que é, vai enumerar aquilo que é considerado uma falsa devoção e os falsos devotos, e depois nos dará as notas características da verdadeira devoção. E por fim, irá enumerar as práticas interiores da verdadeira devoção e também práticas exteriores da verdadeira devoção. Comecemos então pelos falsos devotos. O que são os falsos devotos? Falsos devotos são aquelas pessoas que têm uma devoção à Nossa Senhora, só que de uma forma equivocada, errada, ou consciente ou não, fazem da devoção à Nossa Senhora apenas um meio estéril e superficial e contrário à vontade de Deus, de forma que não beneficiam a vida espiritual, mas continuamente acabam por atrapalhá-la pelo fato de ter sido mal compreendida e, sobretudo, mal vivida, a devoção à Nossa Senhora. São Luís Grignon de Montfort enumera 7 tipos de falsos devotos à Nossa Senhora. O primeiro tipo de falsa devoção, ou de falso devoto, ele vai dizer que são os devotos críticos. Quem são os devotos críticos? Os devotos críticos são, vai dizer São Luís, espíritos fortes, normalmente pessoas mais formadas, pessoas que têm um certo conhecimento a nível daquilo que é o comum, acima do nível daquilo que é o comum, e que por terem esse conhecimento um pouquinho maior a respeito de determinados aspectos da fé, acabam por não acompanhar com o conhecimento que adquiriram a humildade que é necessária para analisar e viver as coisas de Deus. E desta forma acabam por se tornar críticos, ácidos em relação à devoção daqueles que são simples, a devoção que Deus inspira no coração dos humildes e que os faz ter este amor à Nossa Senhora e práticas com simplicidade e ternura nesse esforço de viver a sua entrega à Mãe de Deus. Os devotos críticos normalmente acabam por racionalizar de maneira extremada e equivocada a nossa fé. Acabam por reconhecer que Nossa Senhora tem o seu lugar, mas não dão a ela a honra, a dignidade, a devoção, o amor que ela merece ter. Acabam por ter uma devoção fria, uma devoção equivocada, uma devoção que não une o nosso coração ao coração, o seu coração ao coração de Jesus, fazendo de Nossa Senhora este meio privilegiado que o próprio Cristo quis escolher. Os devotos críticos, eles normalmente são pessoas que, possuindo, portanto, este conhecimento, porém desprovidos da humildade necessária, acabam por se tornar muitas vezes arrogantes. Muitas vezes, então, humilham aqueles que praticam de maneira simples a devoção à Nossa Senhora. Acabam por ridicularizar todas as devoções que o povo simples e humilde presta à Mãe de Deus. De forma que acabam por apresentar de uma maneira fria e especulativa o papel e a função de Nossa Senhora na obra da redenção. E ainda assim, desconsiderando em muito a necessidade que o próprio Cristo fez que ela tivesse no nosso processo de santificação. E assim, não reconhecem o lugar que ela tem em nossa vida espiritual. Seguindo, São Luís vai enumerar ainda outros tipos de falsos devotos. Vai falar sobre os devotos escrupulosos. Quem são os devotos escrupulosos? Os devotos escrupulosos são aqueles que temem ofender Jesus por ter devoção a Maria. Temem então desonrar a Cristo ou colocá-lo de lado, por se aplicar-se de modo mais intenso a devotar-se a Nossa Senhora. São pessoas que não compreenderam a união imprescindível que existe entre o filho e a mãe e a mútua cooperação que existe no processo da nossa santificação e da nossa salvação. Essas pessoas não compreenderam o lugar de Nossa Senhora e não compreenderam como que o próprio Cristo fez dela corredentora, vindo ao mundo por meio dela e fazendo dela também um meio pelo qual nós nos aproximaríamos dele e alcançaríamos, por meio dela, esta melhor
este melhor segmento, esta melhor compreensão da nossa fé e esta melhor obediência, este maior amor a Ele. Ele fez dela nossa mãe na ordem da graça. Portanto, devotar-se a Maria é devotar-se a Cristo. Honrá-la é honrar a Jesus Cristo, nosso Senhor. Não se pode honrar a obra-prima da criação sem que se honre automaticamente aquele que realizou esta obra-prima. Os devotos que são escrupulosos, portanto, partem de uma falsa compreensão e acabam por estabelecer uma falsa dicotomia, acabam por estabelecer uma falsa contradição entre Nosso Senhor e Nossa Senhora, como se estivessem em lados e em times opostos. Não compreenderam que entre Jesus e Maria há a mais perfeita união de vontade. A vontade de Nossa Senhora é sempre submissa à vontade de seu Filho e sempre devotada à vontade do seu Filho. E por isso mesmo ela assume e conduz esta missão que Ele lhe confiou, de nos conduzir e de nos unir sempre mais perfeitamente a Ele, ensinando-nos a fazer tudo quanto Ele mandou. Os verdadeiros devotos, portanto, não têm esse sentimento de escrúpulo, mas entregam-se a Nossa Senhora com confiança e terna devoção. Depois ele vai dizer também que há entre os falsos devotos, os devotos exteriores. Quem são os devotos exteriores? Os devotos exteriores são aqueles que fazem consistir a sua devoção à Santíssima Virgem apenas em práticas exteriores. São pessoas que rezam terços às pressas, corridamente, que fazem muitas novenas, que vão em várias procissões, que entram em muitas confrarias, que usam muitos símbolos externos, que têm então ali vários sacramentais pendurados em seu corpo, que entram em muitas formas de devoção, entretanto não pratica bem nenhuma delas. Apenas as partes externas da devoção é que estes acabam se dedicando. E por isso mesmo são superficiais. Não possuem um espírito interior que faz com que a devoção parta de dentro e de forma que edifique e faça crescer a alma na graça de Deus. Estas pessoas comumente acabam por se incomodar profundamente com aqueles devotos que piedosamente e de maneira interior devotam a Nossa Senhora ali o seu amor, a sua atenção. É necessário observar também que os devotos exteriores normalmente têm uma certa vaidade, no sentido que estão sempre a apresentar-se, de forma que fazem muitas coisas externas e pouco progresso ou nenhum progresso na sua vida espiritual, pelo fato de serem mesmo exteriores e não interiorizados e não conduzidos por este reconhecimento e convicção da grandeza e da dignidade da Santa Mãe de Deus. Depois vai dizer São Luís Montfort que nós temos os devotos presunçosos. Quem são os devotos presunçosos? São os pecadores empedernidos, aqueles pecadores que estão fora da graça de Deus e não se esforçam, não lutam para poder vencer os seus vícios e pecados, mas que, entretanto, creem piissimamente que irão ser salvos. Creem piissimamente que terão, antes da morte ainda, a graça da conversão, da confissão e da reconciliação com Deus. Porque são devotos, porque se dizem devotos de Nossa Senhora. Mas é importante dizer que esta é uma falsa devoção. Aqui é importante enumerar muitos que caem nesta falsa devoção. Muitas pessoas que vivem em pecado e não querem fazer violência. Aqui entra o caso, por exemplo, de muitas pessoas que vivem juntas e não são casadas e nem querem se casar, sem nenhum impedimento. Também pessoas que vivem em uma segunda união, mas não querem viver a castidade, para poder então receberem a graça da absolvição e a graça da Eucaristia. Outras pessoas que vivem em outros vícios, inscritos na maçonaria, pessoas que frequentam falsas religiões, inscritos em partidos ou entidades abortistas ou comunistas, socialistas, e que, entretanto, não têm a disposição de deixá-los. Pessoas que estão apegadas a determinados vícios e que não fazem, de fato, o esforço para poder superá-los. Estas pessoas, entretanto, acham que irão para o céu, porque são devotos, porque gostam de Jesus, porque são devotos de Nossa Senhora. É importante dizer a estas pessoas que esta
devoção que eles pensam ter é uma falsa devoção e que não conduz à santidade e não conduz à salvação. Irão se precipitar na condenação eterna, se ainda antes da sua morte não buscarem uma conversão sincera. Esta devoção, esse tipo de devoção falsa, faz grande prejuízo à nossa fé cristã católica e também, de maneira especial, à devoção à Nossa Senhora, porque acaba por apresentar uma caricatura da fé, como se a devoção à Nossa Senhora pudesse justificar uma vida de pecado. É importante dizer a todos estes que Nossa Senhora ela não é avalizadora de nenhum tipo de vício. Nossa Senhora não se sentiria, e jamais se sente, jamais poderia sentir-se na obrigação de ajudar a ir para o céu alguém que vive na terra, ofendendo o seu filho com os mais variados pecados. Alguém que não se esforça de deixar os vícios, que não se esforça, então, de viver conforme a lei de Deus e de fazer violência, de fato, a si mesmo, para poder perseverar na fidelidade nos caminhos do Senhor. Nossa Senhora vai também ter outros tipos de falsos devotos. Vai dizer aqui São Luís Montfort o quinto tipo de falsos devotos, que são os devotos inconstantes. Quem são estes, os devotos inconstantes? São aquelas pessoas superficiais, que a princípio abraçam a devoção a Nossa Senhora com muito fervor e que estão dispostos a tudo fazer, a muito fazer para honrar Nossa Senhora, para poder então alegrar o coração da Virgem Maria. Mas que, entretanto, ao vir as dificuldades, ao vir as provações, ao virem o dia a dia da nossa vida, acabam por arrefecer, esfriar-se, ou mesmo ser indiferente àquele fervor inicial, aquele propósito inicial, de fato, de honrar Nossa Senhora, de dar a ela a sua vida, o seu tempo, o seu coração, de fazer algo em prol de sua devoção ou de sua consagração. Não tem constância, não tem perseverança nos propósitos. Mudam como a lua, e vai dizer São Luís Montfort. E por isso são pisados e esmagados pela Santíssima Virgem, como é descrito em Apocalipse. Ela tem a lua debaixo dos seus pés. Nossa Senhora, ela não aceita esta falsa devoção. Se nós nos determinamos realmente a seguir Jesus Cristo, nos determinamos a honrar a Santíssima Virgem, devemos ter ao menos o propósito de perseverar naquilo que é a vontade de Deus. Embora sejamos todos nós plenos de tantos defeitos e fraquezas, mas não podemos viver entregues aos mesmos. Não podemos, então, ser inconstantes, fugazes, sentimentaloides. Não podemos ser melancólicos, apegados apenas à parte sensível da devoção. Então, há pessoas que, se não sentem, se não tem algum estímulo sensível, não mais perseveram nas suas práticas. Este tipo de devoto é, então, rejeitado por Maria, porque não se trata de um falso devoto. Não busca a glória de Deus, mas a sua própria satisfação. É preciso rejeitar esse tipo de entendimento e, sobretudo, esse tipo de prática, para que nós sejamos contados entre verdadeiros devotos. O sétimo tipo de falsos devotos, aliás, o sexto tipo de falsos devotos enumerados por São Luís Grignon de Montfort são os devotos hipócritas. Quem são os devotos hipócritas? São aqueles que têm uma vida de pecado também e que colocam como que a capa da devoção à Nossa Senhora para poder aparecer diante dos olhos dos outros aquilo que não são. Diferencia-se daqueles devotos presunçosos nos seguintes aspectos. Os presunçosos acham que vão se salvar e dizem que vão se salvar porque têm alguma devoção à Nossa Senhora, embora não buscam a sua conversão. Os hipócritas não necessariamente dizem que vão se salvar. Simplesmente eles querem aparecer diante dos homens como pessoas boas, justas, honestas, quando na verdade sustentam uma vida de vício e de pecado. E usam a capa da devoção à Nossa Senhora para parecerem piedosos e bons diante das pessoas. E por fim, o último tipo de devotos falsos, de falsa devoção à Nossa Senhora, vai dizer aqui São Luís, são os devotos interesseiros. Quem são os devotos interesseiros? Os devotos interesseiros são pessoas que têm devoção à Nossa Senhora apenas por um período curto de tempo, apenas por algum momento, para alcançar alguma graça, algum benefício. E depois, logo, ao alcançar aquela graça, ou ao não alcançá-la, desprezam e esquecem a devoção à Nossa Senhora. Não amam a Nossa Senhora por aquilo que ela é. Não amam Nossa Senhora por aquilo que ela representa, pela dignidade que Deus lhe deu, mas apenas têm interesse nos benefícios que ela pode alcançar junto ao seu Filho Jesus. Apenas tem interesse de alcançar, normalmente, apenas coisas para este mundo, para si ou para os seus, mas que não tem apego à imitação de suas virtudes e o seguimento de Jesus Cristo debaixo de suas ordens, debaixo, então, de sua orientação.
Estes são os falsos devotos. Estas são as falsas devoções, nas quais nós não devemos nos inserir, se queremos, de fato, agradarmos a Deus e sermos contados entre os filhos de Maria. Agora nós podemos enumerar as notas características da verdadeira devoção. São Luís Guinon de Montfort enumerará 5 notas características da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. A primeira nota característica é esta: a devoção a Nossa Senhora, ela é interior. O que significa isto? Interior significa que parte de dentro, parte da alma e do coração, do reconhecimento da dignidade e da grandeza da Santíssima Virgem, através da qual o próprio Deus quis vir ao mundo para nos salvar. Parte então deste sentimento, de reconhecimento, do reconhecimento, melhor falando, da constatação da dignidade que o próprio Deus conferiu à Santíssima Virgem. E depois, pelos benefícios recebidos por meio de suas mãos, nos move a um sentimento de gratidão, a um desejo de correspondência a todo este benefício que, por meio dela, nós recebemos da parte de Deus. Meus amados irmãos, esta nota característica é fundamental para que se possa colocar em prática a verdadeira devoção a Nossa Senhora. Aqui faz-se ver que a devoção a Nossa Senhora, embora tenha aspectos exteriores, embora tenha práticas exteriores que são importantes, ela essencialmente consiste no interior. Consiste, portanto, nesta interioridade, no reconhecimento e na convicção que se tem, na autoestima que se tem à Santíssima Virgem e neste desejo de corresponder a este amor com que Deus nos amou através dela e corresponder a essa dignidade que Deus deu a ela, fazendo dela nossa mãe e fazendo de nós seus filhos. A verdadeira devoção, vai dizer São Luís Guinon de Montfort, ela é terna. Terna vem de ternura. Significa que a verdadeira devoção é cheia de confiança, nos inspira, portanto, a deixarmos-nos conduzir por Nossa Senhora. Faz com que nós, por mais pecadores que possamos ter sido ou sejamos, ou pensemos ser, não tenhamos medo da nossa mãe. A verdadeira devoção, ela é cheia desta confiança de um filho que confia na sua mãe e que deixa-se conduzir por ela e que está disposto a deixar-se formar por ela, a orientar-se por ela, que se deixa nutrir e cuidar por ela, sabendo que ela, amando-nos, deseja o melhor para nós. E, sobretudo, deseja que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e disposta que é a ensinar-nos tal graça, está sempre pronta para conduzir-nos em nossa vida, de forma que nós não devemos jamais ter receio ou medo de nos deixar levar por ela. A devoção à Santíssima Virgem, vai dizer São Luís Guinon de Montfort, além de ser interior, além de ser terna, é também santa, ou seja, ela nos conduz a esta perseverança na graça de Deus, nos conduz à perseverança na comunhão com Deus. A verdadeira devoção a Nossa Senhora, de fato, nos faz crescer nesta vida de intimidade com o Senhor e de forma que nós iremos procurar sempre mais fazer com maior perfeição tudo o que Jesus mandou, aprendendo com Maria a bem fazê-lo. A devoção a Nossa Senhora, vai dizer São Luís Guinon de Montfort, além de ser interior, além de ser terna, além de ser santa, é constante, ou seja, ela como que nos impulsiona, nos alcança uma graça especial, nos dá fortaleza, nos dá coragem para que nós perseveremos nos bons propósitos, nas boas práticas, para evitar todo o mal e tudo aquilo que possa nos separar de Deus ou atrapalhar o crescimento do nosso amor a Ele e, ao mesmo tempo, nos inspira esta fortaleza para que nós possamos fazer o bem que é necessário, termos as práticas que são necessárias para bem crescer nesta comunhão com o Senhor. É, portanto, constante, porque nos faz vencer estas ciladas da carne, do mundo e dos demônios. Nos faz empreender o que for necessário, sacrificar o que for preciso, para estarmos sempre unidos a Deus, nosso Senhor. A verdadeira devoção, por fim, ela é desinteressada. Ela nos inspira a amar Nossa Senhora, não por aquilo que ela pode nos dar, não pelas graças que ela pode nos alcançar, não por aquilo que nós possamos obter de benefício de sua parte, mas por aquilo que ela é, a digna Mãe de Deus. Nossa Senhora é amável, porque ela assim o é.
não porque nos dá algo ou pode nos beneficiar em alguma coisa. A Santíssima Virgem, portanto, tem nos seus verdadeiros devotos pessoas desinteressadas, que mesmo nos tempos difíceis, mesmo nos tempos de grande provação, estão firmes ali com ela. Mesmo nos tempos de alegria, não a abandonam, pensando que não precisam da alegria que vem do céu ou da graça que vem de Deus. Meus amados irmãos, estas são as notas características da verdadeira devoção, de forma que, ao escolhermos, elas têm que estar inclusas ali para orientar a nossa escolha de uma verdadeira devoção. São Luís Grignon de Montfort ainda falará das práticas exteriores e das práticas interiores da verdadeira devoção. Vamos ler então aqui aquilo que ele fala a respeito dessas práticas interiores e exteriores da verdadeira devoção. Ele vai dizer aqui das práticas comuns, vai enumerar 8 práticas da verdadeira devoção, 8 práticas interiores. Vai dizer que a verdadeira devoção a Santíssima Virgem consiste em honrá-la como digna de mãe de Deus com o culto de hiperdulia. O que significa isso? Hiperdulia significa um culto acima de todos os anjos e de todos os santos, abaixo de Deus e de nosso Senhor, evidentemente, mas não apenas como se honra um santo ou um anjo, mas acima de todos eles. Esta é a hiperdulia, ou seja, uma veneração especial, um reconhecimento especial pelo papel especial que ela tem no processo de nossa santificação, pela missão que Deus confiou a ela e pelo instrumento que ela foi, enfim, para chegar a nós, Cristo nosso Senhor. Depois, vai dizer que prática interior é a meditação de suas virtudes, privilégios e ações. A meditação nas virtudes de Nossa Senhora, em tudo aquilo que ela fez, na maneira como ela fez, e para que nos inspire também a imitação, a fim de que nós possamos vivenciar o que ela viveu e desta forma agrademos a Deus em todas as coisas. Vai dizer São Luís Montfort que esta verdadeira devoção também inspira-nos como prática interior a contemplação das grandezas de Nossa Senhora e inspira-nos a dirigir à Santíssima Virgem atos de amor, atos de louvor e de reconhecimento. A Santíssima Virgem Maria, ela também deve ser invocada, vai dizer aqui no 5º item da prática interior, invocada com todo o coração, especialmente quando nós precisamos vencer as tentações, quando nós precisamos superar dificuldades, quando nós temos que tomar decisões, quando, enfim, nós somos assolados pelo medo, pela dúvida, ou somos tentados pela inconstância, nós devemos recorrer à Santíssima Virgem, sempre com aquela ternura que é própria da verdadeira devoção, a fim de que nós possamos, enfim, deixar-nos conduzir por ela de maneira a obter estas graças que nos são necessárias, estas luzes que nos são necessárias para poder sempre fazer a vontade de Deus em todas as coisas. A verdadeira devoção inspira-nos ainda a prática interior do oferecimento, inspira-nos a oferecer-nos a ela, sempre a colocar-nos à sua disposição, para que em tudo possamos honrá-la e por meio dela a nosso Senhor Jesus Cristo. Inspira-nos também a fazer as ações por ela, com o fim de agradá-la. E por fim, vai dizer aqui São Luís Grignon de Montfort, aquela prática interior perfeita, que nós veremos mais adiante, no fim do estudo do Tratado da Verdadeira Devoção. Deve nos inspirar a começar, continuar e a concluir todas as nossas obras por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, a fim de que nós possamos fazê-las mais perfeitamente, por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Esta é a prática interior perfeita, esta última que acabamos de citar, para uma maior perfeição. Mas todas as outras anteriores também são práticas interiores que partem de dentro, deste reconhecimento, desta convicção de quem é Nossa Senhora e da grandeza que Deus mesmo cumulou-a e desta dignidade com a qual Ele a ornou e esse respeito que Ele quer que nós tenhamos para com ela, porque fez dela a digna mãe de Deus e também nossa mãe na ordem da graça. São Luís Grignon de Montfort vai também enumerar várias práticas externas da verdadeira devoção, desta verdadeira devoção. Vai dizer, inscrever-se em suas confrarias, isso é uma prática exterior, inscrever-se em suas confrarias, inscrever-se também em comunidades, em congregações marianas. Depois vai dizer, ingressar em ordens religiosas, aqueles que têm vocação à vida religiosa, ingressar em ordens religiosas marianas,
instituídas para honrar a Santíssima Virgem. Depois, publicar os seus louvores, publicar os louvores de Maria, publicar então ali as virtudes, torná-la conhecida, dar catequeses, fazer palestras a respeito, ou então publicar artigos, ou simplesmente compartilhar bons artigos, a doutrina, a catequese acerca da Santíssima Virgem, a fim de que ela seja conhecida e amada, de forma que, desta forma, Jesus também o seja por meio dela. Vai dizer, práticas externas da verdadeira devoção. Dar esmolas, jejuar, fazer mortificações corporais em honra de Nossa Senhora. Trazer insígnias de Nossa Senhora, como é o rosário, como é o escapulário, como são as cadeias em honra à Santíssima Virgem. Estas são práticas externas. Rezar com modéstia, atenção, o Santo Rosário, as 7 dores, o ofício de Nossa Senhora e assim tantas outras práticas externas que se possa ter. Cantar os hinos marianos, especialmente aqueles que inspiram a devoção a esta ternura para com a Santíssima Virgem. Vai dizer, dirigir jaculatórias, atos de amor, atos de agradecimento, atos de confiança. Cuidar de suas confrarias, enfeitar as suas imagens, enfim, levá-las em andor, sempre ornamentar os seus altares, fazer com que, enfim, seja conhecida a verdadeira devoção em honra a Nossa Senhora. Todas essas são práticas exteriores e tantas outras que também o Espírito Santo possa inspirar, especialmente aquelas já aprovadas e recomendadas pela Santa Igreja, como é esta total consagração ensinada por São Luís Grignon de Montfort e a qual nós iremos ver desenvolvida nos capítulos subseguintes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.